O blog cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 8 da NET, trazem hoje a jornalista Sueli Navarro. Sueli é diretora, aliás, é secretária de comunicação da Câmara dos Deputados e tem sob ela todo o esquema de comunicação pública que a Câmara desenvolveu ao longo desses últimos anos, né? Que envolve a televisão, envolve rádio, envolve agência e envolve também internet e as redes sociais. Então, Sueli, a nossa indagação é como é que a Câmara está se preparando ela mesma e também a sociedade para impulsionar aquilo que a gente vem defendendo, que é a comunicação pública, ou seja, a democratização na comunicação. Leite, é o seguinte, vamos separar um pouquinho a comunicação pública da radiodifusão privada, da comunicação privada. Hoje, no país, a gente não tem uma comunicação pública fortalecida, porque nossa história, e a gente vai lá atrás para ver como que se formou o sistema de comunicação brasileiro, ele se formou muito forte com a iniciativa privada. Então, peso da iniciativa privada nos veículos de comunicação, todos, não só rádio, não só televisão, e aí a gente está falando de toda a influência do setor privado, ou seja, da mídia de mercado, que nem vou discutir aqui a questão. É uma mídia que visa o lucro e tem que ganhar dinheiro. É uma empresa que vende comunicação no mercado. E nós não temos, do outro lado, uma mídia pública fortalecida. Pela história, toda a história do nosso país, e também porque você vê na Europa você tem as mídias públicas, televisões públicas, a história da Europa nasceu pública, a comunicação nasceu pública. Diferente do Canadá, tem uma grande televisão pública com grande audiência. Aqui não, aqui a gente está tentando se organizar agora. Nós temos várias entidades, temos a ABPEC, que é a Associação das TVs Educativas, né, públicas educativas, nós temos a ABSECOM, que são as comunitárias, nós temos a ABTU, que são as universitárias, temos a Astral, que são as legislativas, temos a EBC, também, que está na BPEC, e a gente está discutindo um marco regulatório. O país passa por um processo bem interessante agora, que é exatamente isso. Vamos discutir um novo marco regulatório para a comunicação no Brasil. Está se colocando isso. Por quê? Porque o nosso marco regulatório é da década de 60. Pois é, Sueli, mas o que acontece é o seguinte, que o preconceito estabelecido justamente pela essa grande massificação da comunicação privada é que está levando a sociedade, inclusive, às vezes, o próprio governo, a não avançar muito nisso, porque quando se fala em marco regulatório, já se confunde logo, não, vem aí fortalecimento da TV pública, vem fortalecimento da comunicação pública, e vem mais, vem censura, vem não sei o quê, não é? Então, se infunde um medo e, a partir disso, o governo fica como que de mãos atadas, né? Ao mesmo tempo, a gente vê que o Legislativo, e sobretudo a Câmara, ela tem avançado de alguma maneira nisso, né? A TV Câmara é prova disso. A Agência Câmara e os setores de comunicação pública daqui, a gente vê que estão bem organizados. De qualquer maneira, é apenas um setor, um pequeno segmento. O que acontece? A televisão e os meios de comunicação privada, eles vão gritar mesmo. Eles já vêm, isso é regulamentação, a regulamentação é sinônimo de censura, é sinônimo, vão mais além de controle. Controle, o que se fala em controle social, o que é um controle social? Eles questionam isso. Agora, todos os países têm regulamentação da mídia. A Inglaterra acabou, a gente acabou de participar de um seminário com a Unesco, feito pela Unesco, e é muito claro.
A Unesco recomenda que o Brasil tenha, foi lançado o livro, não me lembro o título, mas posso depois te passar o livro. A recomendação da Unesco para o Brasil é que regulamente, sim, a mídia, porque você tem que ter regulamentação. E é nem questão de censura ou de nada, não. Você, por exemplo, o caso daquela escola lá em São Paulo. A mídia acabou com aqueles professores lá, aquele casal que era dono da escola, e ficou por isso mesmo. Depois se descobriu, mais tarde, que os professores não tinham nada a ver, que não estariam fazendo nada do que se colocou na mídia, mas aí a vida daquelas pessoas estavam na lama. Aquelas pessoas nunca mais se recuperam. Então, é grave. Não é controle ou só político ou só social, não é controle mesmo. Entendeu? Porque você avança na democracia. A democracia tem seus controles. O que é o Congresso Nacional? O que é o Executivo, os poderes funcionando? O que é justiça? E a mídia não tem controle nenhum. Resolve, por ela mesma, ela dita, inclusive, a agenda política, né? E fica por isso mesmo. E aí você não tem é perigoso, realmente, a radicalização. E que aconteceu no debate anterior foi um pouco de radicalização, eu acredito. Mas eu acredito no Congresso. Eu acho que o Congresso tem capacidade de discutir, sim. O momento é esse, está na hora. Eu acho que a gente tem que parar e discutir. A gente está muito envolvido nessa discussão no lado público. A regulamentação do setor público, do campo público. Isso, Sueli, é que eu gostaria de saber, né? Porque aqui já existe uma comissão, né? Você tinha me falado há pouco, e essa comissão parece que é presidida pela deputada Erundina, não é? E que está conduzindo esse debate via sociedade também. Essa comissão é uma coisa nova, muito interessante, porque, normalmente, o Congresso ele abre para a sociedade a discussão, mas os deputados formam as comissões, né, para discutir o tema X, esse ou esse, e a sociedade faz audiência pública, a sociedade vem dar a sua contribuição, 2, 3, 4, 5 audiências públicas e pronto. Nesta comissão é totalmente diferente, é uma coisa nova, que participam, tem assento na comissão as organizações sociais ligadas à comunicação. Ou seja, a sociedade civil organizada, né, através de suas entidades, tem assento na comissão. Então, participam diretamente dessa discussão. É clara, a pauta é essa, é discutir, sim, a regulamentação, é discutir, sim, o marco regulatório para as comunicações no Brasil. A gente participa dessa comissão através da nossa entidade, que é a Associação de TVs Legislativas, Rádio Legislativas, uma rede que a gente está formando no Brasil e nos organizando. Já é significativa nessa rede, né? Eu sei que em várias capitais, se não for a maioria das capitais, tem TV Assembleia, não é? Aqui nós temos a TV Câmara, temos a TV também Justiça, a TV Senado também, que tem grande relevância. E, de qualquer maneira, como você fala, a Câmara e os legislativos estão se organizando, enquanto o Executivo está um pouco a reboque disso. Hoje, nesse momento, o Congresso é vanguarda do processo. Eu entendo que o Congresso tem que ser mesmo. Eu acho que aqui dentro tem que se dar a discussão. Ela tem que se dar, ela tem que ser amadurecida e vai chegar uma hora que a gente vai chegar a um ponto de consenso de que não tenha nenhum grupo, através do poder econômico, que tenha a preponderância da comunicação para o país. A democracia é muito importante. A gente vem de uma história que tivemos uma ditadura, saímos da ditadura depois de muito tempo, ficamos na censura. Aquilo era censura.
o que a gente sofreu. Nós estudantes, eu era estudante, é muito difícil para um povo viver na ditadura. Então, censura era aquilo que você não podia publicar, não podia... E aí era censura em todas as áreas, eram nas artes, era um horror. Eu me lembro que eu era jornalista e na redação não poderia chamar, por exemplo, o líder da oposição, tinha que chamar o fulano de tal, líder da oposição. Mas, às vezes, eu teria que dizer o seguinte, começar com o líder da maioria, uma afirmação do líder da maioria e secundar como sendo o líder da oposição. Ou seja, o líder da oposição sempre ficava em segundo lugar, né? Quer dizer, isso aí era um noticiário totalmente dirigido e a gente, como profissional, a gente era obrigado, né, a seguir aquilo, porque era a censura, e não era só a censura, era também a autocensura, não é isso que chama autocensura? A autocensura que é terrível para qualquer jornalista, que é coisa pior que a autocensura, você imaginar e falar assim, mas eu não vou escrever isso porque com certeza vai ser censurado, então já nem vou fazer, eu nem vou começar. Um exemplo muito claro que eu digo da democracia nesse país, é um país muito democrático, é um país em que as pessoas hoje falam o que pensam, a hora que quiserem e da forma com que querem se expressar. Um exemplo muito claro disso, que é mais democracia que o plenário da Câmara ao vivo na televisão. Ali sobe a oposição a toda hora, ali sobe, se quiser xingar o presidente da República de todos os nomes, xinga, se quiser, e sai ao vivo, porque não tem corte, não tem nada. Este é o momento mais democrático de comunicação no país, é o momento do plenário da Câmara ao vivo na TV Câmara. Da Câmara e do Senado e das CPIs. Um país mais democrático que esse leite. Então, Sueli Navarro, ela também participou de alguns seminários ao longo da carreira dela, né? Ela já está aqui há mais de 20 anos, sempre em órgãos de direcionamento da Câmara. Ela fundou praticamente a TV Câmara, né? Que é hoje também outro marco na televisão brasileira e na TV pública. Mas este, Sueli, é um assunto que eu gostaria de verificar com você no próximo bloco, né? Quando a gente vai examinar justamente essa sua experiência e o que está sendo discutido e como isto será encaminhado para que o país realmente alcance algum tipo de democratização da comunicação.